Evangelho do Cristo não basta apenas ser compreendido. Tem que ser vivido em todo o seu esplendor. E para darmos o primeiro passo nesse aprendizado, comecemos pelo nosso lar. Os esclarecimentos e sugestões desta obra visam colaborar na implantação do estudo sistemático do Evangelho, através das obras da codificação de Allan Kardec. E quanto aos resultados, desde que praticados com fé, determinação e amor, terão morada definitiva em nossos espíritos. O Evangelho no Lar. Prática e vivência espírita. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um dia tão esperado por todos nós, né? E acreditamos também que desse lado, onde todos estão nesse momento, também é um dia muito aguardado, porque é uma oportunidade de estarmos aqui para praticar o Evangelho no lar, né? E uma pergunta que se faz e que nós ouvimos, particularmente eu ouço muito: por que praticar o Evangelho no lar? Né? Muitos acham que é uma coisa diferente do que se propaga a respeito dos ensinos do Cristo. E na verdade são os puros ensinamentos do Cristo, né? Então é uma oportunidade que nós temos aqui de poder dividir conhecimentos. O quão importante é sabermos dividir os conhecimentos e saber que desse outro lado também existem pessoas que comungam com a mesma ideia. E se não comungam, não há nenhum tipo de problema. O Evangelho no Lar ele é aberto para todos. Todos aqueles que realmente se dizem cristãos, mas também aqueles que querem ingressar nos conhecimentos ou na famosa fraternidade de Jesus. Somos pessoas simples, somos pessoas ainda ignorantes dentro dessa seara do Cristo. Temos muito a aprender. Não é porque estamos aqui é que sabemos tudo, muito pelo contrário. Temos dívidas, e dívidas muito grandes. Portanto, é um momento de conciliar pensamentos, conciliar corações, conciliar mente, conciliar fé, para que possamos entender um pouquinho mais a respeito do que Jesus quis realmente dizer quando ele esteve aqui perante nós. Há muito tempo atrás, sim, mas os seus ensinamentos estão muito vivos hoje. E cada um de nós temos a responsabilidade de praticar esses ensinamentos. Então a finalidade, que eu digo para todos, do Evangelho no Lar, é exatamente participar do grande banquete do Cristo, né? Se a gente pode resumir, é participar daquilo que Jesus nos afirmou para que possamos ser felizes. Felizes aqui e também felizes depois, se formos para o plano espiritual. Esta é a grande finalidade do Evangelho do Lar. Transmitir conhecimento, mas muito mais do que isso, colocar em prática o que Jesus falou. Porque é muito bonito a gente falar, é muito bonito a gente conhecer, é muito bonito dizer para os outros: seja bom, seja caridoso, tenha caridade com os demais. E quando no fundo eu não pratico nada disso, então aí exatamente você não está fazendo absolutamente nada. Porque o seu conhecimento ficará para você, mas os ensinamentos que o próprio Cristo nos disse e mostrou é o que valem a pena. Portanto, sabemos tudo, mas temos que colocar isso em prática. Então, esta é a verdadeira finalidade hoje, né? Não só hoje, de toda quarta-feira, quando nós estamos aqui de uma forma feliz, né? Com todos vocês, e que permite realmente que este programa continue, porque sabemos exatamente que vocês também desejam tudo de bom para que a gente possa continuar com este programa, ok? Então, nosso muito obrigado por vocês aí que estão nos acompanhando e persistam. O que nós falamos, pesquisem. E vocês têm todo o contato da rádio, né? Que depois a gente vai falar pelas redes, para se comunicar com a gente, questionando, discordando, porque a doutrina é isso. A doutrina não é para você falar amém, sem menção a nenhuma religião, mas é que você possa realmente discutir com a gente, né? E assim a gente vai elevando esse conhecimento do Cristo, ok? Muito obrigado
por nos estar ouvindo e ouvindo a gente. Bem, como é que é o Evangelho no Lar? No nosso site, no fraternal.net.br, tem todo um roteirinho bonitinho lá. Como é que eu devo fazer o Evangelho no Lar? Como é que eu devo iniciar o Evangelho no Lar? Uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas? Não importa, não importa. Pode ser amigo, pode ser parente, pode ser de outras religiões. Fiquem à vontade para que você possa realmente entrar ali no site e ali você vai ter um decoreba ali, para que você realmente veja exatamente como é que você deve proceder. É muito simples, não exige muito esforço, só se pede o quê? Boa vontade, né? Tendo boa vontade, alguns participantes, fique tranquilo que tudo fluirá normalmente, tudo fluirá de acordo com o que você realmente tenha projetado, tá bom? Então entre no nosso site ali e você vai verificar exatamente ali o nosso roteiro, ok? E hoje, o que vai acontecer? Bom, o texto de hoje é um texto super importante que nós vamos falar hoje. Ele é do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e o item é o item número 3, que diz assim, ó: quem se elevar será rebaixado. Olha, é um tema que no primeiro momento a gente pode até dizer assim, ele é simples. Não. Ele é um tema que nos leva a pensar, a raciocinar, como nós vamos ver durante, toda a leitura do texto. Então, pegue já o seu evangelho. Quem não tiver o evangelho, não tem problema, tá? Você pode pegar um livro, você pode pegar a Bíblia, né? Porque a gente fala assim, mas é só o evangelho segundo o Espiritismo? Não. Se você tiver a Bíblia, porque o texto é exatamente o texto bíblico. Então você pode pegar a Bíblia, procurar esse texto e vamos ler junto, né? Vamos acompanhar, fazer o acompanhamento junto, para que a gente possa realmente depois discutir esse tema também. Nós aqui e vocês aí com seus familiares, com seus amigos, enfim, com quem você estiver aí, tá bem? Como é que será hoje aqui, ó? Prece inicial será feita por essas 2 meninas, a Natália e a Maria, né? E também a Kátia hoje participará da prece inicial, tudo bem? A leitura do texto que nós mencionamos será feita pela Rosângela, que está aqui ao nosso do lado direito aqui, ok? Depois nós abrimos os comentários, né? É o momento em que todo mundo vai fazer exatamente a sua explicação, o que entendeu a respeito, né? Não precisa ser uma coisa, mas será que eu vou falar besteira? Não é essa preocupação, né? Não temos essa preocupação. Fale aquilo que você realmente sentiu. Fale aquilo que o teu coração está dizendo para dizer. Isso é o mais importante, né? Não é você saber exatamente, saber direitinho tudo a respeito. Mas fale perante as pessoas que estão no grupo, fale aquilo que você sente. Olha, eu entendi dessa forma. O outro, não entendi dessa forma. Sem problema nenhum. Mas discuta os temas. Converse exatamente com as pessoas. É o que nós vamos fazer aqui hoje com esse tema aí, ok? Vibrações será feita pelo Ricardo, que está ali, né? Tá? Ele fala as vibrações. Prece final, nosso querido amigo Rubens. Depois a Kátia fará um fechamento aí de recados e sorteios, tá? E aí nós fazemos um fechamento total, tá bem? Então esse é o esqueminha da gente que nós vamos iniciar aqui, ok? Bem, então a gente vai então agora para a prece inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nesse momento, agradecemos aos espíritos que nos acompanham no Evangelho do Lar, aqui na Rádio Fraternal,
agradecemos esse acompanhamento e a oportunidade de estarmos aqui para um momento de aproximação com o que o Cristo deixou a nós, a sua mensagem, o caminho que Ele nos deixa sempre através de sua história, de seu exemplo. Gostaríamos de que, nesse acompanhamento, os nossos amigos espirituais orientassem os comentários que aqui faremos, para que sejam os apropriados, aqueles que melhor ilustrem o texto que será lido hoje. Em coração de Francisco de Assis, daremos início. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem se elevar será rebaixado. Item 3. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Na verdade vos digo que, se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5. Item 4. Então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, adorando-o e pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: Que queres? Respondeu ela: Dize a estes meus 2 filhos que se assentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E respondendo Jesus, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles: Podemos. Ele lhes disse: É verdade que haveis de beber o meu cálice. Mas, pelo que toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence conceder-vos, mas isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse: Sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos, e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós. Mas aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em redenção de muitos. Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Item 5. E aconteceu que, entrando Jesus, num sábado em casa de um dos principais fariseus, a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam observando. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhes esta parábola: Quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa,
mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa, e que, vindo este, que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o teu lugar a este, e tu, envergonhado, irás buscar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Servir-te-á isto então de glória, na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Lucas, capítulo 14, versículos 1, 7 a 11. Item 6. Estas máximas são consequências do princípio de humildade que Jesus põe incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, nas seguintes palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma um menino como exemplo da simplicidade de coração e diz: todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima: aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva. E ainda nesta: porque quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na terra, e que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. É que os primeiros levaram consigo, ao morrer, aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza no céu, e que nunca se perde: as virtudes. Enquanto os outros tiveram de deixar aquilo que os fazia grandes na terra e que não se pode levar: a fortuna, os títulos, a glória, a linhagem. Não tendo nada mais, chegam ao outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as roupas. Conservam apenas o orgulho, que torna ainda mais humilhante a sua nova posição, porque vêm acima deles e resplandecentes de glória aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que mais se elevaram numa existência são abaixados até o último lugar na existência seguinte, se deixaram dominar pelo orgulho e a ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem queirais sobrepor-vos aos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer. Procurai, pelo contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um mais elevado no céu, se o merecerdes. Eu vou abrir o comentário para que depois a gente possa realmente fazer com que todo mundo participe. E também faça isso aí desse lado, ok? O texto de hoje, basicamente, todos os evangelistas, ou todos os evangelhos, ele fala exatamente aquilo que Jesus sempre pregou: a humildade, né? A humildade. E aí a gente pergunta, mas ser humilde, o que nos leva, quais as consequências da humildade? E Jesus é bem claro aqui, né? Ele é muito claro. Ele é tão claro aqui, que ele fala exatamente na questão aí, dos tesouros que nós ajuntamos na terra. É o maior perigo hoje da humanidade terrestre. Esquecemos que esses tesouros, as traças consomem, como diz o próprio Evangelho. E quando partimos para a espiritualidade, teremos enorme dificuldade em entender o que significava, primeiramente, tesouros do céu. Por isso que Jesus sempre recomendou a todos nós: não junteis tesouros na terra, mas junteis tesouros no céu.
E aqui o diálogo, né, dos evangelistas é muito claro. A própria, se você quiser, né, ser realmente eleito, se rebaixe. A própria leitura que a Kátia fez, só para a gente passar os comentários, a oração de São Francisco, é essa lição de humildade, né? Não queira ser servido, sirva primeiramente, sirva você. Então isso é exaltar a humildade, isso é elevar exatamente esse conceito que Jesus sempre nos pregou, mas que infelizmente, né, por ora, a humanidade não entendeu. Chegará um momento em que ela vai entender, né? Chegará um momento, isso tenhamos toda a certeza e essa fé que esse momento chegará. Por enquanto, estamos aí na luta, todos nós, sem exceção. Eu passo aí os comentários, por favor, fiquem à vontade. Quando a gente fala de crianças, como Jesus nos exemplifica, né? Nós nos remetemos ao nosso Evangelho, onde nós temos esse privilégio de contar com essas pessoas tão queridas, né? Que são essas crianças que nos acompanham, que participam conosco. E muitas vezes a gente fala, né, que nós precisamos aprender muito com elas. E Jesus realmente ele nos coloca essa questão de que nós temos que ser como essas crianças, mas ser de que maneira? Agir ou pensar como? Porque quando nós reencarnamos sim, né, dentro dessa fase, da fase de infância, puros. O que nos estraga, na realidade, o termo é bem esse, é a convivência com os adultos, onde que nós ensinamos a criança a revidar uma ofensa, nós ensinamos a criança a não levar desaforo para casa, nós ensinamos a criança que ela tem que se sobrepor, ela tem que conquistar o seu espaço. Então o que nós fazemos é relembrar ou intensificar muitas vezes algumas coisas, né? Algumas passagens, algumas situações que o Espírito traz na sua reencarnação. Então, na realidade, nós precisamos sim escutar as crianças, nós precisamos escutá-las, mas agir como elas. Então, não é simplesmente, achar bonito escutar a criança. Quando a gente fala que é muito bacana você ver a opinião delas, escutar a simplicidade com que elas comentam o texto, não é porque é bonito escutar como elas pensam, mas é que nós precisamos realmente agir dessa maneira. Nós precisamos de voltar, talvez, sermos criança, pensarmos como criança, pensarmos que nossos amiguinhos, eles são iguais a nós, como nós adultos, nossos amigos, nossos parentes, aquelas pessoas que convivem conosco, o estranho que encontramos no nosso dia a dia, ele é igual a nós. A criança tem essa percepção. A criança aceita amizades, ela aceita gêneros diferentes de uma maneira muito simples. É que, infelizmente, o mundo faz com que ela mude, né? Faz com que ela haja diferente. E isso aí, com o passar do tempo, acaba só se intensificando. E aí nós nos transformamos nesses adultos cheios de problemas, né? Que precisamos nos corrigir. Eu acho que a gente criança, a gente é cheio de amigos, certo?
Mas tem algumas crianças, até adultos, mas eu acho que eu tenho mais criança. E a gente não tem que ter preconceito, porque a pessoa, ela não é diferente da gente. Aí passou um estranho, ele é de outra cor, ele tem outro estilo. Não gostei dele, ele é feio. Isso é preconceito. Aí isso é muito feio. Imagina, você tá lá querendo arrumar um amiguinho, aí você olha pra criança, ela tá falando que você é feio, que não quer brincar com você, porque você é de outro jeito. Isso é preconceito. A pessoa não é um alienígena, ela é igual a você, sabe? Ela não tem orelhinhas, ela é igual a você. Então, preconceito é muito feio. Eu já vi adulto, mulheres, né? Vendo aquela pessoa falando, ai, ela é feia, mimimi. Aí a pessoa chega perto e começa a conversar. Só que aí fica fazendo cara feia. Você gostaria disso? Não, né? Então, preconceito é muito feio, tá bom? Então, eu recomendo pra vocês não ter preconceito. Então, assim, amizade, na verdade, é uma coisa muito valiosa. Ou então, quando a gente pega ou vai num parquinho, a gente não pode perder nenhuma chance de fazer amigos. Entendeu? Por exemplo, eu tenho aqui, vamos supor, eu tenho 12 anos. Aí eu vou no parquinho e eu brinco com uma pessoa de 8. Tipo, tudo bem, pelo menos eu vou ter um amigo, entendeu? E não importa se a pessoa é negra, se ela é pobre, se ela é rica. Assim, o importante é ela gostar de você pelo que você é, não pelo que você tem. Então, a gente precisa abrir sempre, né, um espaço para essas pessoas. Porque a gente tem as mesmas coisas, mas ninguém tem os mesmos direitos como as outras pessoas, por exemplo, que estão na rua, entendeu? Então, a gente precisa fazer o quê? Pegar e sempre dar uma chance para essas pessoas. Porque de vez em quando, a gente pode ser os únicos amigos delas. Eu costumo dizer que ninguém é melhor do que eu, ninguém é melhor do que você. Mas nós também não somos melhores do que ninguém. Cada um de nós tem a sua importância neste mundo, neste universo, neste reino de Deus. Cada um ocupa o seu lugar. E se estamos aqui, neste momento da nossa eternidade, neste período da nossa eternidade, uns sendo abastados, tendo riquezas, como as crianças estavam falando, tendo saúde, beleza, reconhecimento por uma sociedade, existem os que não têm também. Então, se hoje estamos ocupando essa posição, ou se hoje estamos ocupando a posição de desconhecidos, desconhecidos e com ausência de uma saúde plena, de uma riqueza, né? Se passamos por necessidades, é um estágio que estamos passando. Não vai ser sempre assim. Nem o famoso, nem o que é abastado, nem o que é pobre. É um momento, né? E isso pode ser mudado nessa mesma vida. Pode não ser em outras vidas. Então, que saibamos reconhecer o valor de cada um sem achar que nós somos melhores. É o preconceito que as crianças falaram. Sem achar
que somos melhores do que os outros, da mesma forma que os outros não são melhores que nós. Que saibamos batalhar pelo nosso sucesso, mas sempre com muita ética, sempre batalhando pelo sucesso moral e espiritual junto, que caminhe junto esse sucesso espiritual, senão não vai valer a pena. Que é isso que Deus quer de nós, que deixemos o orgulho de lado, que deixemos a inveja de lado e que essa inveja não corroa os nossos sentimentos, que sejamos firmes na busca de progresso moral, né? Independente da vida que tenhamos, que saibamos respeitar o outro e nos respeitar também. Bom, o que seriam, né, o título do texto de hoje, Bem-aventurados os pobres de espírito. O que seriam esses pobres de espíritos que são enaltecidos nesse texto? Seriam os humildes, né? Então, acho que a grande virtude moral que esse texto nos remete é a virtude da humildade. Mas é a humildade espiritual, né? Aquela pessoa que se porta de maneira humilde. Não estamos aqui pensando nos bens econômicos, né, das pessoas, e sim na postura humilde que essa pessoa possa ter. E os grandes exemplos de pessoas importantes que nos deixaram grandes lições são pessoas que tiveram essa postura de humildade. O próprio Jesus, sem dúvida alguma, né? Por exemplo, lavando os pés dos seus apóstolos, né? Um grande exemplo da humildade com que ele se portou, nos deu como exemplo. Chico Xavier, uma pessoa extremamente humilde, Madre Teresa de Calcutá, os grandes exemplos morais que temos na Terra são de pessoas de espírito humilde, que se portam com humildade diante do seu próximo. E também nesse texto eu acho que alguns provérbios, alguns ditos populares são lembrados também, né? Os últimos serão os primeiros, que caixão não tem gavetinha, né? Então, coisas assim, porque vemos aí as pessoas gastando a sua saúde para amealhar fortunas e depois gastando essa mesma fortuna que juntaram para recuperar a sua saúde. Então, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio muito grande durante toda a nossa jornada terrena. Um equilíbrio entre o que realmente é importante, o que realmente levaremos dessa experiência terrena e o que deixaremos, né? Eu li certa vez em um livro, que eu não vou lembrar aqui agora qual é, em que a pessoa se declarava um colecionador de muito obrigado, Deus te abençoe. E olha, receber essas palavras das pessoas, elas nos dão uma coisa tão boa, uma sensação tão boa na nossa vida. Então, desde que eu li esse livro, que me desculpem, não vou lembrar qual é o nome, eu passei a prestar atenção nesse tipo de bem, de fortuna, de tesouro que eu venho juntando. As pessoas que eventualmente me agradecem por algo que eu fiz a elas, que me abençoam, realmente são fortunas que a gente recebe no dia a dia das pessoas com as quais convivemos e cruzamos. Eu tive o privilégio de ter pais maravilhosos. E eles sempre nos ensinaram, desde pequenos, essa lição da humildade, de ser carinhoso, de ser fraterno, de se colocar no lugar do outro. E eles eram pessoas que outros vinham até em casa, ou mesmo meu pai no trabalho, se disponibilizava a conversar, aconselhar.
Ele conversava com todo mundo, minha mãe também, e isso foi uma coisa que foi passado para a gente, para mim, para as minhas irmãs. E agora eu já não sou tão criança assim, eu percebo o quanto isso foi importante na minha vida. Porque eu tive todo esse carinho, toda essa atenção de volta. Essa consideração, esse amor que as pessoas têm por nós. E nós por elas. Então, assim, o exemplo que eles me deixaram muito, ninguém é melhor do que ninguém. Seja humilde, seja companheira, seja amiga, seja solidária. Isso não tem preço. Os tesouros que recebemos agindo dessa forma são inúmeros e é o que a gente leva daqui. Então eu agradeço muito pelas lições que eles me deram, desde pequenos. Eu só queria fazer um comentário, né? A Maria falou que ela tem 12 anos e a Natália tem 9. Todos nós aqui e vocês aí também tiveram a idade da Natália e da Maria, com certeza, né? E um dia elas também estarão aqui no nosso lugar, com a nossa idade. Talvez a Maria e a Nath vejam o banco, vejam as filhas, ou vejam as netas, por que não? Mas elas estão tendo a oportunidade de ter esses tesouros que nós estamos comentando agora aqui. Quais são esses tesouros? São os conhecimentos do Cristo. E esses tesouros que elas estão ajuntando aqui facilitará a vida delas no futuro, porque elas serão adolescentes, elas serão mulheres, elas serão mães, elas serão avós. Então isso facilitará a entender um pouquinho do mundo, o que é exatamente esse mundo. Então esses são os tesouros que nós devemos cultivar. Vemos meninas na mesma idade da Natália e da Maria, que talvez não estejam hoje aqui, talvez nunca estarão numa igreja, nos ensinamentos do Cristo, né? E que talvez os pais concordem, mas é uma felicidade para a gente ver ainda que de fato há interesse por parte dessas crianças, e essas crianças são a humildade que nós estamos falando hoje aqui. Então, portanto, você que está nos vendo, você que está nos acompanhando, né, tenha exatamente essa dimensão, que são esses conhecimentos, né, que levarão exatamente a uma definição depois lá na frente, né, que realmente será muito cobrado de todos nós. E nós não podemos alegar ignorância, porque tivemos a bendita oportunidade do aprendizado e também da colocação em prática. Ok? Bem, mais algum comentário? Bom, agora então nós vamos fazer a vibração, que será feita pelo Ricardo. Então vamos todos elevar os nossos pensamentos ao plano maior. Vamos nos elevar com nossos amigos, queridos irmãos, até Jesus, nosso Mestre. Mestre querido, nós te agradecemos por teus ensinamentos, por teu exemplo, por tua vida. Nós te agradecemos, Jesus, por tua presença em nossas vidas. E envolvidos no teu imenso amor, Jesus, nós te pedimos que leve nossas melhores vibrações a todos aqueles que necessitam, que se forme uma corrente
de amor. E que esta corrente possa, Senhor, chegar a todos aqueles que se encontram desamparados, desprotegidos, que se encontram no erro, que essas vibrações, que esta luz, Senhor, se espalhe por todo o universo, levando paz, concórdia, entendimento, bom senso, justiça, paz a todos, Senhor. Te pedimos, Jesus, que a tua luz e a tua proteção e o teu amor possa chegar até esses irmãos que nesse momento sabemos que se encontram necessitados. Que eles sejam acolhidos e que dentro de seus merecimentos possam receber o bálsamo, a tua luz. Que a tua paz se faça entre todos, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Vamos agradecendo ao nosso Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome dele, por mais esse aprendizado, e que tenhamos aprendido o mínimo que for para o nosso bem e para o bem de todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. A Kátia agora, os recadinhos. Sorteios. Muito bom, hein? A ganhadora dessa semana foi Leonilda, DDD 11. E estamos aqui sempre lembrando a todos que a Fraternal está presente em todas as redes sociais. No YouTube, as palestras estão acessíveis nas quartas-feiras às 20 horas e depois também permanecem lá disponíveis para visualização. Então, inscreva-se no canal da Fraternal no YouTube, compartilhe com as pessoas de sua rede de amigos, ajude-nos a divulgar o Espiritismo. Também estamos presentes no Facebook, Instagram, Telegram, Twitter. No WhatsApp é possível você nos mandar um recadinho que deseja receber todo o conteúdo da Rádio Fraternal. Basta mandar um olá no número código de área 11 98365 7672. Mande lá o recadinho que você receberá todo o conteúdo da Rádio Fraternal. Nos acompanhe em todas as redes. Bom, parabéns para a Leonilda, que foi a ganhadora, né, Kátia? Sim. E você também poderá ser o próximo contemplado. Entra lá no nosso site, é simples, né? Ali tem todas as informações, ok? Nós agradecemos imensamente, de todo o nosso coração, a participação de vocês neste pequeno espaço, neste pequeno horário, muito rápido, né? Mas que pudemos realmente debater
debater, não, conversar a respeito dos ensinos do Cristo, né? Que essa é a finalidade do Evangelho no Lar. Portanto, participem, divulguem, né? A Kátia comentou, divulguem no grupo de WhatsApp de vocês, né? Claro que tem muita gente que vai agradecer, vai bater palmas, tem gente que vai criticar, né? Mas não importa, né? Porque, quem sabe, essa não é uma oportunidade para essas pessoas verificarem exatamente que tem uma rádio fraternal, que elas podem acessar. Curiosidade, sem problema nenhum. É através da curiosidade que as pessoas despertam exatamente para as grandes verdades. Portanto, participem. De coração, todos nós agradecemos imensamente, sintam-se abraçados por todos nós e esperamos a participação de vocês nos próximos programas, tá? Participem aí nas redes sociais e fiquem com Deus, fiquem na paz de Jesus e tenham uma semana abençoada. Muito obrigado.